Estamos ao vivo e agora é momento da meditação da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 20. Eu espero você achar. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, então eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, você pode abrir sua Bíblia aí também, tá bom? Lucas capítulo 13, verso 20. O título aqui para mim, na minha Bíblia está assim, ó, a parábola do fermento. A parábola do fermento. Diz assim: disse mais, a quem compararei o reino de Deus? Faz uma pergunta, né? A quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta e ele diz assim: a quem eu vou comparar o reino de Deus? O que é parecido com o reino de Deus? O que eu posso comparar o reino de Deus? Naquele momento ali, ele diz o seguinte: olha, o reino de Deus, para vocês entenderem como ele funciona, ele é como uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha o fermento, escondeu o fermento em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha, uma das coisas que eu admiro no Senhor Jesus é a simplicidade dele em ensinar. E ele dá um exemplo maravilhoso. Ele disse: a quem eu vou comparar o reino de Deus? E ele diz: é como uma mulher na cozinha. É como uma mulher cozinhando. E essa mulher, a Bíblia diz que ela toma o fermento e esconde em 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha, ela corresponde a quase 40 litros. É uma receita grande, não é? Não é verdade? Você já fez alguma receita com 40 litros de alguma coisa? É uma grande receita, está fazendo algo grande. Eu acredito que Deus está fazendo algo grande na sua vida. Mas existe um processo. É como o pão, né?
É como o pão. Para fazer o pão existe um processo. Então, quando Jesus fala que essa mulher, ela pegou o fermento e escondeu em 3 medidas de farinha e esperou ficar tudo levedado, ele está falando de um processo. A vida, a nossa vida, ela passa por um processo. E esse processo, ele está acontecendo individualmente e também coletivamente. O reino de Deus, ele também está dentro de nós. Então, eu estava meditando e a primeira coisa para fazer um pão bacana, tem que seguir a receita. Seguir a receita. Não adianta não seguir a receita e depois reclamar que deu errado, que não deu certo aquilo, que ficou ruim, se não seguiu a receita. Nós precisamos seguir a receita, a palavra, aquilo que está escrito, não é verdade? Para que as coisas, elas possam ir bem. Eu sempre me lembro de Josué, quando Deus, ele dá a receita para Josué e mostra que a obra era grande e ele precisava seguir a receita. E se ele seguisse a receita, a Bíblia diz que Deus ia prosperar ele, que tudo que ele fizesse, Deus seria com ele. Então, a primeira coisa, a receita. Vamos seguir a receita. E é lógico, vamos tomar aqui de exemplo o pão. E para fazer o pão, existe um processo. Às vezes, a gente chega na padaria e vê o pão quentinho, saindo daquela fornada, douradinho, aquela coisa. Você abre o pão assim, coloca a manteiga, chega, derrete quentinho na hora feito. Mas existe alguém ali por detrás do balcão, lá atrás. Existe um processo que ninguém vê. Existe um processo para que chegue ao ideal, ao final. A gente só vê o final. Na verdade, não sabe que tem alguém ali suando no fogo, no quente, no esforço da massa, para que você desfrute, não é verdade? Ou não é? Pois é. Às vezes a gente vê a vida de alguém e diz assim: nossa, como eu queria ter uma vida assim, como eu queria ter um casamento assim. A pessoa olha e ela só vê o final. Ela não sabe que tem todo um processo para chegar naquilo ali. Ou não é? Às vezes a gente vê alguém tocando teclado, tocando violão, tocando muito bem. E a gente fica assim: meu Deus, como eu queria tocar assim. Mas quando você vai ver as inúmeras aulas de exercícios para os dedos, aí você diz assim: meu Deus, está repreendido. Não é verdade? Pois é, existe um processo. E no processo para fazer o pão, primeiro vem a sova. Vocês já ouviram falar em sova? Não é soda não, é sova. A sova é amassar, bater, surrar, para que o processo de fermentação dentro da massa aconteça. Então, eu estava dando uma olhada num vídeo de uma pessoa fazendo uma sova, e a pessoa levanta a massa e joga. Levanta a massa e joga, depois estica ela
e depois vem de volta, dobra, levanta, joga no chão não, na mesa, né? Joga na mesa, estica, dobra. É a vida do cristão. Tem hora que a gente vai lá em cima, não é? A gente é meio bipolar, não é? Às vezes joga lá em cima e a pessoa tá animada, vai lá para baixo. Não é assim? É porque a fé, ela oscila. A fé, ela oscila. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Você precisa entender, porque senão você vai se desesperar. Tem gente que ela não compreende o que está acontecendo com ela. Nós vamos fazer um estudo aí chamado GPS. Nós vamos fazer um estudo aí chamado GPS. O GPS é para você se localizar, não é? Você chegar em determinado lugar. Então nós vamos fazer esse estudo chamado GPS. Vamos fazer em breve. Mas você precisa entender que está acontecendo um processo. E às vezes, nessa coisa de sova, de levanta, joga, estica, e sabe, amassa, bate. Às vezes, Deus permite algumas coisas para que você cresça. Assim como a massa precisa ser esticada, batida e surrada para que aconteça a fermentação, o crescimento, na nossa vida também é assim. Tem coisas que Deus ele vai permitir para que venha desenvolver o seu lado espiritual e que você possa usar essa fé que está aí dentro do seu coração. Existe uma fé aí dentro do seu coração que precisa ser desenvolvida. Então, a sova é importante. Depois da sova, vem o descanso, né? A massa precisa descansar, né? Depois de apanhar, tem que dar uma descansada. Aí ela vai crescendo, ela vai ficando no ponto. E nós precisamos desse descanso. E quando eu falo de descanso, eu estou falando de descansar em Deus. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, às vezes você você foi salvado e está precisando de um descanso. Você precisa descansar. Eu não estou falando de Caldas Novas, não. Eu estou falando de você descansar em Deus. A OMS diz que mais de 80% da população vai ter um transtorno de pensamento acelerado. É a ansiedade. E nós precisamos descansar nossa mente, o nosso coração, porque senão a gente vira estatística, né? Não é? Então nós precisamos muito, necessitamos desse descanso, e esse descanso nós vamos encontrar em Jesus. Ele é o descanso. Tá certo? Ele é o descanso. Não é mesmo? Então, depois desse descanso, aí vem o fogo, né? Vem o fogo. O fogo é o acabamento final, não é verdade? Ô pastor, eu já estava descansando, agora vem o fogo. O fogo é a parte final, é a parte do acabamento, né? A fornada ali deixa o pão douradinho. Então o fogo é controlado na temperatura certa. É por isso que João Batista diz assim que vai vir um
que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas esse fogo, entenda bem, a Bíblia diz que Deus sabe que somos pó. A nossa estrutura, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E a Bíblia diz que nós não somos tentados além das nossas forças. Então veja, amado irmão e irmã, que Deus está no controle. Desde a sova, o descanso, até o fogo. Veja que o padeiro está ali, ele está de olho, ele está ligado. Não é? Para não deixar queimar, ele faz, fica no ponto. Depois ele vê aquela fila, dá uma olhadinha assim, né? De vez em quando o padeiro sai, não é? Não é? Você não vê o padeiro no balcão, sempre está ali escondido, né? Mas de vez em quando ele dá uma olhada assim, tá aquela fila de gente para comprar o pão. É ou não é? É uma bênção, não é? Então o que acontece? Você precisa acreditar que Deus está no processo. Vamos passar por sova, né? Eu até brinquei ontem com o pessoal na igreja. Tem uma música que é assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu troquei, vou passando pela sova, dando glória a Deus. Então, você vai passando pela luta, pela batalha, joga para cima, joga para baixo, estica, puxa, dobra. E a gente está ali, acreditando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, não é verdade? A gente precisa acreditar. E só para finalizar isso, o Senhor Jesus, quando Ele está falando aqui do fermento, nesse caso Ele não está falando do pecado. Porque você vai achar na Bíblia várias passagens do fermento como pecado, mas nesse caso aqui, Ele estava falando a respeito do desenvolvimento, do crescimento do reino de Deus, porque antigamente, né, na antiga aliança, os judeus não evangelizavam. Não existia o ide pregar a toda criatura, não. Os judeus pregavam para os seus filhos. Quem quisesse se agregar, né? Então tinha todo um processo, tinha que circuncidar e tudo mais. Então, na verdade, naquela época antiga, naquela época da aliança, antiga aliança, não tinha essa coisa de crescer ali o reino, não. Era para eles ali. Até Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas, quando Jesus vem, o reino de Deus passa a ser algo acessível. E ele diz, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então ele mostra nessa passagem que o reino de Deus tem que crescer, tem que desenvolver. E isso acontece dentro de nós. Eu quero daqui a pouco orar por você. Você que tem passado por uma sova. Você que tem passado altos e baixos. Momentos, sabe, como uma massa que estica, parece que vai partir, parece que não vai dar mais, parece que não tem solução. Mas daqui a pouco, como o próprio Deus falou, que se o vaso do oleiro se lhe estraga na mão, ele torna a fazer um vaso como bem lhe parecer. Então nós temos que acreditar que Deus está no controle da sua vida. E Ele vai fazer a coisa certa. Não tenha medo da sova, não tenha medo do fogo, apenas acredite que a sua vida está nas mãos de Deus. Quando oramos, os céus se abrem
Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nesse momento. Nós acreditamos, ó Pai, que tudo pode mudar, que o Senhor pode mudar qualquer situação. Pai querido, Pai amado, nesse instante, nós entramos em oração por todos que nos pedem oração, num pedacinho de papel, numa mensagem. Que Deus abençoe, que Deus te visite nessa hora, que Deus possa tocar na tua vida, tocar nas células, no teu corpo, nos ossos, que o mal saia. Meu Deus, visite essa pessoa, Senhor. Visite agora o seu Ivo, que se recupera de uma cirurgia. Que Deus possa derramar sobre a vida dele a cura, a recuperação seja sobrenatural. Que Deus visite a Dona Heloína, a Isabel, dê forças para ela nesse tratamento, meu Pai. Nós oramos pela Carmen nesse instante. Oramos, ó Deus, por todos, que o Senhor possa dar um abraço agora aonde quer que esteja essa pessoa. Pai querido e Pai amado, visite esse ouvinte. Visite esse ouvinte e toca, Senhor. Toca no casamento, toca nos filhos. Eu oro junto com essa mãe que intercede, meu Pai. Intercede pelo seu esposo. Eu concordo com ela, Senhor, em oração. Que Deus visite o teu esposo, dê saúde para ele, livre do mal. Que Deus alcance ele. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, abençoe. Abençoe a Dona Edna, que está fazendo aniversário. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus, aonde quer que esteja chegando essa oração. Que o Senhor possa derramar do teu poder sobre esse lar. Que os teus anjos se acampem. Porque temos visto tantas coisas acontecerem, meu Pai. Tantas coisas ruins acontecerem. E nós fazemos a oração que o Senhor ensinou. Livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra os filhos. Livra a nossa casa, a nossa família. Livra do mal, Senhor. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que resplandeça sobre ti o rosto. Tenha misericórdia de ti. Ó, meu Senhor, eu oro pelo Brasil. Seja o Deus dessa nação, Pai. Seja o Deus dessa nação. Nós entregamos essa nação nas tuas mãos.
faça a tua vontade, teu querer. Abençoe a cidade de Patos de Minas, meu Senhor. Dê sabedoria aos líderes que foram investidos de autoridade. Que Deus os abençoe. Nós pedimos, abençoe essa terra, abençoe essas pessoas. Que Deus abençoe, que Deus prospere. Livra, meu Deus, livra do mal. Que os teus anjos possam trabalhar ao nosso favor nessa batalha. Nós levantamos esse copo com água e nesse instante pedimos ao Senhor, abençoa, meu Pai. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela se fortaleça, que ela tenha ânimo, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos beber juntos? Vamos beber agora.